Ele tá mandando um recado, claro, né? Ele tá falando que se na primeira vez eu fui enrolado, agora não vai ter mais espaço, né? Em inglês ele falou all hell break loose, né? O inferno vai cair na cabeça de vocês, né? Vai abrir as comportas do inferno. Então ele já tá pegando pesado, mas a gente precisa lembrar que essa é a mesma técnica que o Trump sempre usou. Ele tem até um livro chamado A Arte da Negociação. É a técnica de negociação imobiliária clássica dele, né? Ele chega arrepiando para no É. final ter sair com um negócio mais favorável para ele. Assim ele fez com Kim Jong-un, por exemplo, né? O líder lá norte-coreano. E foi assim, né? Ele começou chamando ele de Rocket Man. Inclusive o Elton John achou legal, né? Citar o nome da música dele para botar o apelido no Kim Jong-un. E depois estavam eles se abraçando lá, né? Comendo coxinha de galinha, né? Tomando um guaraná. Total. Começa assim com a retórica brava e termina dando um abraço, falando: ah, valeu, o negócio foi bom, né? Uma mão lava a outra, vamos É, lá. Pode ser o estilo de negociação dele, mas falando das fotos, uma foto. Tem duas imagens estranhas ali nessa posse, né? A galera chama de inauguração nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, é claro que isso precisa ser ainda mais investigado, que eu não consegui confirmar isso perfeitamente ainda, mas parece que na primeira posse ele colocou a mão sobre a Bíblia e agora ele não colocou a mão sobre a Bíblia. Isso passa um motivo de preocupação para a base cristã dele, né? A própria esposa estava ali com as Bíblias na mão e ele não quis colocar a mão, não colocou. Alguns dizem que ele esqueceu, outros falaram que a Melania Trump chegou depois, mas dava tempo dele colocar a mão na Bíblia. E isso soou estranho, depois dele ter falado de Deus, falando que Deus o salvou, né? é. Conforme eu já tinha falado para vocês há muito tempo que ia acontecer, quem viu o corte famoso sabe, né? Eu falei ainda, faltava um mês ainda, né, para acontecer Do aquilo que atentado, né? aconteceu no dia 13 de junho, né? Que ele tomou aquele raspão ali na orelha. No dia 25/6, eu falei, aí tem um corte circulando, né? Que ele ia sofrer um ataque, não ia morrer, ia quase morrer, ia falar que foi Deus que salvou, né? Então ele capitalizou muito em cima disso hoje. Aí depois de falar a beça de Deus, ele chega e não põe a mão na Bíblia. Os caras falaram: ô irmão, peraí, aí eu não entendi o que que aconteceu, né? Tá com algum problema? Você não é criptonita, não, pode colocar a mão, vai te fazer mal, não. E outra cena estranha foi o filho do meio do Trump, ele, quando ele chega ali ao púlpito, ao palco, ele faz um sinal muito estranho com a mão, que é um sinal que eles costumam fazer, que é um sinal assim, né? Ah, ele Que é tipo um faz? triângulo invertido. É, ele fez. O cara entra, vira de frente, faz o sinal, fica parado igual uma estátua, e a esposa vem e dá uns tapinhas assim nele, tipo assim, tá bom, já deu o recado já, né? Então Cara, aquilo foi estranho. A galera da conspiração já falou: ah, ele tá mandando um sinal aí, ó, tamo juntos, estamos no poder para nova pro ordem bonde do mundial? Marfu lá, né? É, da Tipo, galera, né? Lembrando que é. Nova Ordem Mundial, nesse caso, que era uma teoria da conspiração, no dia seguinte à posse, no dia 6 de novembro de 2024, o Elon Musk publicou uma foto no X escrito em latim Novus Ordo Seclorum, né? É. E o Trump com um tic-taczinho, a balinha na mão, né? E depois entrou a polêmica do TikTok, né? Que, obviamente, ele já se colocou como o salvador do TikTok, né? Ele deixou o TikTok sair do ar e depois falou: hoje eu declaro. Ontem ele falou, né, naquele esquenta que eles fizeram ontem, né, naquela pré-festa. Ele falou: hoje eu declaro que colocamos aí o TikTok de volta no ar, a galera, uhul, né? Foi uma grande festa, né? Então, assim, muita capitalização em cima do marketing ali, né? Muitas foto-op, como a gente chama, que é a oportunidade de foto, né? Fazer uma foto legal, mas coisas que destoaram, né? Por exemplo, ele não colocar a mão na Bíblia, esse sinal estranho que o filho fez e tal. Então, algumas imagens estranhas no dia de hoje. E o lance do Village People, a música, a dancinha, o que vocês acham? Qual foi o recado aí pra isso? A música do Village People é o YMCA, né? O YMCA É. é uma sigla, Young Men's Christian Association, que é um clube de jovens cristãos, que é uma instituição ainda dos anos 1800, né? Bem antiga. E essa instituição, ela tinha um clube na Califórnia que ficou um clube muito famoso pelo pessoal das liberdades sexuais e tal. Então, naquela época, o YMCA acabou virando um clube onde o pessoal mais, assim, liberal se encontrava, né? E aí a música do Village People parece fazer referência a isso. Agora, o desdobramento disso, e o que a galera mais, assim, da conspiração tem falado, é que o único lugar em Cuba que tinha um clube desse, o YMCA, era em Guantánamo, dentro da É. base naval, onde tem a base de Guantánamo. Então o pessoal já tá falando: ele trouxe o Village People cantando o YMCA para dar um recado para os inimigos dos Estados Unidos que se fizer besteira vai parar lá na base de Guantánamo. Seria esse o primeiro recado, né? Será? Aí a galera já tá confabulando.
Mas no final das contas, o Donald Trump ele gosta desse tipo de música, pô. Ele gosta de Frank Sinatra, ele gosta dessas musiquinhas dançantes. Ele, inclusive, fez aquela dancinha clássica dele. Pode ser que seja uma música alegre que ele ache interessante, mas não sei, né? Como ele sempre usa simbologias, veja essa foto que o Elon Musk mostrou no dia 6 de novembro do ano passado, ele com um tic-tac na mão. Acho que aquilo ali foi É. um recado, né? Eles usam símbolos estranhos. Com relação à questão do Apocalipse, se a gente traçar assim, o que vai dar início ao Apocalipse na Bíblia? Entre muitos sinais, tem dois sinais. Um é o estabelecimento de um acordo de paz entre Israel e os seus inimigos, algo que o Trump já começou a fazer antes, né, na sua primeira gestão com os acordos de Abraão. Inclusive, hoje ganha uma novidade isso, porque o príncipe iraniano exilado, ele acabou de fazer uma publicação dizendo não, conclamando o presidente Donald a partir para cima dos iranianos e restaurar a monarquia original e reentronizá-lo no poder, expandindo os acordos de Abraão, criando os acordos de Ciro. Ciro foi um iraniano, né, porque era o Império Persa, que liberou o povo de Deus que estava no exílio da Babilônia para voltar para sua terra prometida. Então, na Bíblia, Ciro é um dos poucos não-judeus que recebeu o título de Messias, né? Então, sempre que surge um benfeitor do Estado de Israel não-judeu, ele é comparado a Ciro, né? E Trump tem até uma medalha em homenagem ao Trump por ele ter transferido a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Ele ganhou uma medalha onde tem uma imagem do rei Ciro e uma imagem do Trump como se ele fosse um novo rei Ciro. Então, Trump sempre esteve envolvido no estabelecimento de um acordo de paz entre Israel e Palestina. Isso não é de agora. Uma matéria de 1983 da revista... Era uma revista de celebridades de Nova York que não existe mais, mas tem uma foto clássica do Donald Trump segurando uma pomba e no título da foto, de 83, dizia que o Trump estava empenhado em estabelecer um acordo de paz entre Israel e Palestina, desde 1983. Então, assim, essa ideia de estabelecer um acordo de paz entre Israel e Palestina é uma ideia que o Trump, pelo menos publicamente, tem falado desde 1983. É claro que quem conhece Bíblia e olha para isso, fica de olho. Opa, será que é esse cara que vai assinar o tão temido acordo de paz? A assinatura do acordo de paz é um sinal. O segundo sinal é a reconstrução do Templo de Jerusalém, algo que Donald Trump já disse que está completamente empenhado em fazer também. Lembrando que dentro do seu clube de golfe lá em Mar-a-Lago, na Flórida, tem uma réplica de ouro da Arca da Aliança. Então ele gosta muito desse tema, sim. E até o vice-presidente J.D. Vance tirou uma foto em frente a essa réplica da Arca ali recentemente. Então, duas coisas que são traços característicos do que a Bíblia fala do Apocalipse é estabelecimento de um acordo de paz, que será uma paz que vai durar pouco tempo, e a reconstrução do Templo de Jerusalém, onde o anticristo vai se assentar, se colocando como Deus e vai exigir ser adorado, e vai proibir a adoração a qualquer outro Deus. Quando o pessoal ouve falar em reconstrução do templo, acordo de paz, eles falam, quem conhece a Bíblia fica meio preocupado, dá uma arrepiada no cabelo da nuca. Então, é por causa disso. Eu anotei alguns pontos principais do que ele falou. Ele começou falando The Golden Age, né? A Era de Ouro começa hoje. Então, assim, ele tem falado muito sobre Era de Ouro. É claro que a gente pode traçar um aspecto geopolítico disso, mas dentro do esoterismo, a Era de Ouro é uma época em que os deuses pagãos governavam a Terra e Saturno era o deus governante. Lembrando que Saturno tem uma equivalência assim com Lúcifer, né? Mas, apesar de Vênus estar mais associado, porque Lúcifer é chamado também de a brilhante estrela da manhã, mas Saturno também, vejam que as festas saturnálias, né? Que na Grécia, nas bacanalhas, eram festas assim da carne, né? E essas festas eram associadas a esses espíritos mais que o cristianismo depois qualifica como malignos, obviamente. Então, veio a se tornar o carnaval. Exatamente, veio se tornar o carnaval. Na época que era o carnaval, a estátua principal em Roma de Saturno, que ficava com um fio de lã amarrando o seu pé para que ele não trouxesse mal para as pessoas, eles soltavam essa corda e falavam, agora pode vir para a festa. Então, durante a festa da carne, ali dos prazeres, eles soltavam o Saturno e depois falavam para ele, ok, agora tá bom, volta lá pro teu lugarzinho, lá pro canil, né? Então, tem essa associação e tem também aquela capa da revista Economist falando sobre 2025, que tem uma simbologia muito grande, tem vários detalhes ali, e uma coisa que chama atenção é que tem a foto do Trump no meio e tem o planeta Saturno no topo. Então, parece indicar essa Golden Age esotérica, né? Se o pessoal assistir aquele episódio que a gente fez sobre sociedades secretas,
onde a gente fala da arquitetura de Washington, onde a gente fala da diferença do Cristo bíblico para o Cristo esotérico. Para quem quiser dar uma olhada, né? Graças a Deus o episódio aí tá com uma audiência bem legal. Assiste É. lá que aí tem mais sobre isso. Então, o pessoal que conhece um pouco de teosofia, por exemplo, o trabalho da Helena Blavatsky, o trabalho da Alice Bailey, sabe que elas falavam muito sobre o ressurgimento do Cristo nessa Golden Age, nessa era de ouro, que dentro da teologia do Aleister Crowley, que é Telema, né? Faça o que você quiser, essa é a lei, né? Telema é vontade em grego. Existe uma equivalência entre a Golden Age greco-romana pagã, a era de Aquários, que é essa nova era que está chegando, que segundo a Alice Bailey, começa no ano de 2025. Então, o ano de 2025 é um sinal do início não só da nova ordem mundial, mas da era de Aquários ou da era de Horus, segundo Crowley, né? Então, quando ele começa a falar muito sobre era de ouro, a galera que conhece um pouquinho sobre a história da Golden Age esotérica começa a ter uns tiques nervosos, né? Os caras ficam meio grilados assim. E outras coisas que eu anotei, assim, de pontos importantes, né? Foi ele falar, agora a gente vai colocar a América em primeiro lugar, né? America First. Depois ele fala muito sobre soberania, sobre segurança. Ele falou, né? Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente, né? Que é a sigla MAGA, Make America Great Again, que tem uma outra mística em cima também, porque MAGA significa o feminino de mago, né? É. A gente lembra da maga patológica, por exemplo. E mega, em latim, é a feminina e magus é o masculino, né? E na igreja do Demo, né, lá do Anton LaVey, o quinto e mais alto grau é o magus ou maga, né? Então a galera já fala, pô, será que tem algo atrás? E depois o Elon Musk vem falando sobre o Dark Maga, né? Ele fala, eu não sou só maga, eu sou Dark Gothic Maga, né? O maga sombrio e gótico. Aí os caras já, opa, pô, será que esse cara tá falando de alguma coisa esotérica? Mas a coisa mais estranha foram duas entrevistas que a Marina Abramovic, aquela famosa artista contemporânea, mas também uma sacerdotisa, né, uma bruxa, né, ela se apresenta como bruxa, ela em duas entrevistas diferentes fala que o Donald Trump é um mago da mais alta ordem, porque ele veio para instaurar o caos, para trazer uma ordem nova. Ela fala isso em duas ocasiões diferentes. Então, sempre que ele reforça a questão da MAGA, Make America Great Again, a galera da conspiração já fica já alterada. Outra coisa legal, interessante que ele falou foi que ele vai acabar com o Green New Deal. Muitas pessoas já ouviram falar em Great Reset, né, a grande reinicialização que o Fórum Econômico Mundial tanto fala, o Klaus Schwab, né? Tem até um livro muito interessante que eu indico para vocês, Covid-19 e o Grande Reset, do Klaus Schwab e Thierry Malherbe. Eles escreveram em conjunto. Mas o Green New Deal, né, que é o novo Acordo Verde, é uma série de propostas econômicas para combater as questões climáticas e a desigualdade econômica e tal. Tem uma grande semelhança com a ideia de grande reset, mas isso é muito interessante, né, ele fala isso. A gente sabe que o ESG, em muitas ocasiões, né, Environment Sustainability Governance, né, que é meio ambiente, sustentabilidade e governança, em termos de investimento econômico, fundo de investimento tem ficado meio para trás, não tem dado tanto retorno. O Silicon Valley Bank, que faliu recentemente, era um banco que financiava esses projetos lá no Vale do Silício. Não é uma fintech, o Silicon Valley Bank era um banco muito antigo que propondo essa história do Green New Deal, acabou quebrando porque não estava dando retorno. Mas, ao mesmo tempo, isso é de verdade uma toca de coelho, o Donald Trump ele tem falado que o mundo não vai esquentar, ele vai esfriar. Ele falou isso em 2020, depois em 2022, depois em 2024. Tem uma conversa que foi filmada dele em 2020 com uma equipe de cientistas que eles falam assim, olha, a gente gostaria que você nos ajudasse com o aquecimento global. Aí ele fala, mas não vai aquecer, vai esfriar. Os caras, eu gostaria que a ciência apoiasse essa tua visão de mundo. E aí ele fala, não, os cientistas não se inteiraram disso ainda. Então, é interessante porque tanto Donald Trump tem falado que o mundo vai esfriar e não esquentar, e o Elon Musk também. O Elon Musk, se você pesquisar Elon Musk era glacial, ele está dizendo que a gente está entrando numa nova era glacial, tipo o cenário assim, o dia depois de amanhã, aqueles filmes, né? Ou 2012. É curioso ele falar que ele está terminando com o Green New Deal e ao mesmo tempo ele e o Elon Musk estarem falando que uma nova era glacial está vindo.